E aí, gente, tudo bem? Tudo bom com vocês? Seguinte, eu recebi uma pergunta lá no meu Instagram que falava o seguinte: falar português errado pode afetar no aprendizado de inglês? Eu até cheguei a responder essa caixinha lá pelos meus stories, mas eu senti que 1 minuto não foi suficiente para falar desse assunto, até porque existem muitas camadas diferentes nessa pergunta aí. Mas antes de eu seguir compartilhando a minha opinião, eu quero saber o que você acha sobre essa pergunta. E que fique claro que aqui eu estou em missão de paz, mas eu acho que é muito importante nós refletirmos sobre o assunto, porque eu acho que isso tem muito a ver com o preconceito que existe de nós brasileiros nos dedicarmos a aprender um outro idioma, não somente o inglês. Sabe aquele famoso viralatismo? Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. E resumindo a minha resposta, resumindo aí o que eu falei dentro desse 1 minuto para a pessoa que me fez essa pergunta, foi o seguinte: na minha opinião, o inglês faz com que você tenha mais curiosidade e, consequentemente, queira conhecer melhor até mesmo seu próprio idioma materno, e tudo isso faz com que você se comunique melhor. Porque, inclusive, quando você se depara com as dificuldades de aprender um idioma que é totalmente novo para você, te coloca no seu lugar no sentido que te ensina a ser um pouquinho mais humilde. E eu acho isso bem do necessário, tá? Para diminuir, assim como eu falei, esse senso de vira-lata que a gente tem. Eu não sei o que acontece. Eu também não gosto desse termo, tá? Vira-lata, mas é porque eu acho que todo mundo entende quando você usa esse termo. Que é basicamente você sempre se inferiorizar, se colocar para baixo, se colocar como menor, menos capaz, menos potente, menos. Chega disso. E isso acontece não somente entre nós, brasileiros, mas também a nossa percepção em relação a outros países. Enfim, países, culturas, nacionalidades, idiomas diferentes. Então tá, vamos com calma. Eu vou trabalhar com pontos. Ponto número 1. De onde vem essa preocupação de falar errado? O que é falar errado? Porque eu, sinceramente, acredito plenamente que a pessoa não fez essa pergunta de forma preconceituosa. Eu acho que foi até bem inocente. Tipo, como curiosidade, sabe? Porque a realidade, essa questão de você se preocupar em falar certo ou errado, não deve ser para você julgar outra pessoa, mas para que você saiba como você pode aprender e se comunicar melhor, ter mais clareza na sua comunicação. Essa que deve ser a sua preocupação, para que você se sinta confortável de se expressar de acordo com as circunstâncias e ambientes que você está. E não por um princípio de superioridade, porque assim, se eu for falar com a minha avó, eu vou falar com a minha avó com a forma que eu acredito que é a melhor para minha avó me entender. E veja aqui que essa questão de falar melhor é de acordo com a circunstância em que eu me encontro. Se eu for falar com a minha avó, eu vou falar mais devagar, eu vou gesticular mais, eu vou falar mais alto, provavelmente. E isso está dentro do pacote se preocupar com a sua comunicação, independentemente do idioma. E não em relação a nível de superioridade. Ponto número 2. Todo mundo vai falar alguma coisa errada no seu próprio idioma. E assim, tá tudo bem. Olha só esse exemplo. Just kidding, I knew you were here. Come on in. How is everyone? How are everyone? I think it is, right? Todo mundo tem vício de linguagem, todo mundo aprende o idioma de uma forma natural e na hora que você reflete para ver o que está certo e está errado, você pode se confundir também. Muitas vezes a gente vai comer palavras sem perceber, às vezes a gente pode errar a conjugação de um verbo, tipo assim, tem coisa que acontece. Travamos para falar certas coisas e assim, faz parte. E não podemos ignorar o meu terceiro ponto aqui na nossa conversa, que é cada um vai aprender o idioma materno a partir de uma perspectiva diferente. Você não aprendeu português da mesma forma que eu aprendi, porque todo mundo aprende a partir de um contexto, e esse contexto vai variar dentro do mesmo lar, vai variar dentro do mesmo bairro, da mesma cidade, do mesmo estado e do mesmo país. Vejamos o nosso Brasilzão. Porque é nesse contexto que eu vou aprender o que é correto. Se a minha mãe fala assim, eu vou falar que nem minha mãe. Se meu avô fala assim, e passo o tempo com meu avô, eu vou falar que nem ele. Porque olha só, como que eu vou me comunicar de outra forma se eu não conheço outra forma? Como? Como que eu vou aprender que existe uma outra forma de se comunicar se eu não sou exposta àquilo? E sim, porque existem várias camadas socioeconômicas no meio disso. E outra coisa, dado um certo momento, mesmo no seu idioma materno, a partir da sua experiência, você vai começar a ser exposto a formas de comunicação que são diferentes daquelas que você conhece. Porque sim, é a partir das nossas experiências, dos lugares que a gente vai, das nossas amizades, que a gente vai ampliando esse horizonte. Seja em português, ou seja em inglês, ou seja em qualquer outro idioma. Quanto mais exposição, quanto mais ambientes diferentes e quanto mais experiências novas, mais conhecimento. Então aí que está a minha questão, como é que eu vou corrigir uma coisa que para mim seja desconhecido?
E como é que eu vou dizer que algo me limita se eu desconheço? Então é como se eu falasse assim: ah, eu devo falar errado, então eu não vou aprender inglês, entendeu? Então, ainda pensando sobre isso, como corrigir aquilo que eu não conheço, como corrigir aquilo que eu desconheço, provavelmente, até mesmo você, em relação ao inglês, você deve estar usando alguma coisa errado. E você não sabe. Como é que você vai corrigir se você não sabe que está errado? E é justamente toda essa possibilidade, né, quando você vai se deparando com essas coisas na sua jornada com o inglês, que você reflete, você olha de volta, você olha para trás, para o seu próprio português e você começa a pensar. Até mesmo as estruturas e algumas escolhas assim que você aprende no inglês podem refletir de volta no seu português. E eu falo por mim mesmo, assim, pela minha própria experiência como pessoa, não como professora de inglês, que uma vez que eu comecei a me interessar pela língua inglesa, eu comecei a prestar muito mais atenção na forma que eu me comunicava em português. E não no sentido de falar que nem um juiz, porque o juiz fala que nem um juiz porque ele está num ambiente que é adequado para aquilo. Mas assim, para que eu pudesse me comunicar de forma mais clara. Seja a partir do meu tom de voz, seja com a ênfase, seja com a escolha de palavras, seja com a minha comunicação não verbal, inclusive, entendeu? Então, na minha humilde opinião, no meu humilde ponto de vista, é que, aqui é o quarto ponto, tá? O inglês, na verdade, acaba acelerando esse processo de experiências, de reflexão. Porque se a gente for parar para pensar, é como se fosse uma movimentação natural do nosso cérebro. A gente já não busca automaticamente querer saber a tradução das palavras do inglês para o português, do português para o inglês. Essa é uma pergunta, essa é uma dúvida, essa é uma curiosidade, um questionamento. Então, se eu me pergunto como que seria isso em inglês, será que eu não me perguntaria como que eu poderia falar a mesma coisa em português com outras palavras? E tem vários outros benefícios, né? Então, assim, quando você se dedica a aprender o inglês, talvez você vai desenvolver um gosto por uma coisa que você não tinha antes. Ou até mesmo aprender a estudar, ter gosto por estudar. E essa questão de vocabulário que eu tô falando é, por exemplo, uma técnica que é ensinado, que eu falo aqui pra vocês o tempo inteiro, a questão de sinônimo e antônimo. A gente aplica em inglês, mas é claro que a gente pode aplicar em português também. Você acaba refletindo também sobre a linha do tempo. Nossa, mas por que essa palavra é parecida com o português? De onde que ela vem? Mas por que ela não tem o mesmo significado? Esse tipo de coisa. Falando de vocabulário, é uma coisa que eu mudei também, assim, por completo. Porque antes eu falava que eu estava ansiosa para as coisas, né? Em inglês, ansiosa tem um peso negativo. Em português também tem, só que a gente nunca parou para pensar que eu posso falar que eu estou animada para alguma coisa e não que eu estou ansiosa para algo. E em inglês também tem essa diferença, né? Que para falar que eu estou animada para alguma coisa é I am excited, excited, e para falar que eu estou ansiosa com sentido negativo, I am anxious, I am anxious. Como, por exemplo, em inglês tem várias palavras que são próximas do português. Quando lá atrás, um tempo, a França tomou posse ali do Reino Unido, então vários termos que eram usados pelas pessoas ali da alta realeza eram em francês e aquilo ali ficou no inglês. Poxa, você aprende história aprendendo inglês, entendeu? Fora que, se essa justificativa de falar errado em inglês fosse uma questão de gramática, bom, a gramática no inglês e no português já não são iguais de qualquer maneira, então não tem problema você aprender algo novo, porque vai ser diferente. E sem falar que muitas pessoas acabam gerando esse gosto por aprender em inglês e desenvolvem habilidades de comunicação, técnicas de comunicação através do inglês para depois passar para o português. E eu falo isso porque, gente, eu tenho muitos alunos mesmo, que eram super tímidos, tinham muito medo de falar em público e graças à prática do inglês, hoje são pessoas que têm muito mais facilidade de se comunicar em português também. Eu sempre falo isso, que quando a gente aprende inglês, a gente não aprende somente inglês. Tem tantas camadas aí no meio que a gente acaba desenvolvendo no meio desse processo, que não é só o benefício direto que o inglês pode trazer para sua vida, mas esse processo, a jornada até a fluência, gente. Cada passo importa e cada passo vai te impulsionar de uma forma diferente, vai te impactar de uma maneira diferente. Então, quinto ponto, quando você aprende inglês, é uma expansão de mundo que você tem. Cultural, é repertório, é tudo de bom. Quanto mais eu conheço do inglês, mais lindo, mais incrível eu acho o português. Pela complexidade, pelos sons, por tudo. E por último, mas não menos importante, o sexto ponto que eu queria trazer para vocês é que não importa o ponto de partida. Não tem como nenhum ponto de partida ser melhor do que o outro. Porque se pensarmos dessa forma, a gente só tem desculpa para não começar a estudar, para não se dedicar aos estudos, para não fazer nada. Porque assim, a gente pode ser sincero, né? Poxa vida, já existe tanta dificuldade, tantos empecilhos, tantos problemas na vida por aí.
Não vamos atrelar isso ao inglês, não? Precisa não. Eu tô aqui pra te incentivar, eu tô aqui pra te acompanhar, eu tô aqui pra te motivar, eu tô aqui pra te mostrar o caminho, pra facilitar essa jornada pra você. E eu posso te afirmar, é um pouquinho de tempo, disciplina, estratégia de estudo e você vai alcançar a sua fluência no inglês. Não se coloque pra baixo, não se reduza, não se sinta incapaz. Então, Camille, falar errado português pode afetar o aprendizado de inglês? E a minha resposta é: não estudar inglês pode afetar as suas oportunidades e experiências de vida. Não se limite. Não vamos nos colocar para baixo, não vamos nos inferiorizar e também não vamos nos colocar numa posição de superioridade em relação às outras pessoas. E se você julga uma pessoa por falar português errado, eu acho importante você refletir um pouquinho sobre a vida. Espero que minha mensagem tenha sido clara. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. E gostaria de lembrá-los que eu estou aqui to build bridges, construir pontes, e não ao contrário. I hope you guys have enjoyed this video. Seriously. This is a new format. Let's try it out, right? Let's try it out. Vocês são minha galera, entendeu? Eu não posso deixar um assunto desse pairando no ar e não vir aqui, entendeu? Pra gente conversar, pra gente discutir. O que vocês acham disso? O que vocês acharam da pergunta e o que vocês pensam sobre o assunto? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. E se você ficou nesse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Build the bridge. Construa a ponte. Porque é isso que eu acredito, é isso que o inglês vai fazer na sua vida e é isso que eu vejo acontecer todos os dias. Por quê? Well, por quê? Porque o inglês vale a pena todos os dias, assim como eu sempre falo pra vocês e vou continuar falando. Então, se você ficou aqui, build the bridge. Let's go! Don't forget to subscribe, hit the like button and activate the notification bell. Então, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e também ative o sino de notificações, lembrando que nós temos muitas aulas ao longo da semana pra vocês. E aí, bora alcançar a fluência? Conta comigo. Let's go!